Oi, gente, meu nome é Steph e esse é meu canal Charme Estilo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Morando com um Vampiro, da Jenna Levine. Acho que é Jenna Levine. Esse é o... nem sei mais qual. O nono, né? O nono vídeo desse quadro aqui no canal, que de novo já deixou de ser há bastante tempo, né? A câmera tá torta. Continua torta. Não quer melhorar. Então é isso. 2 vídeos que eu ia postar esse mês de outubro, eu vou tirar. Que no caso seriam de comida, né? Mas eu vou tirar. Deixa pro ano que vem eu vou fazer comida. Não é comida, né? É um negocinho. Mas enfim, o que mais que tem pra falar? Bom, é isso, né? Vamos começar o vídeo. Morando com um Vampiro, o livro da Jenna Levine. Começa com a Cassie, a protagonista, junto com um amigo dela, Sam, avaliando um apartamento que está sendo alugado apenas por $200. Eles estão ali debatendo pra saber se realmente vale a pena, o que tá acontecendo, porque tá muito barato, é um valor muito barato. E eles querem saber o que é que tá rolando, por que é tão barato, será que aconteceu alguma coisa naquele lugar? Será que o cara é um maluco? O que tá acontecendo? Bom, quando ela descobre que o locatário, né, do lugar é um homem chamado Frederick J. Fitzwilliam, ela resolve, ela marca com ele, né, que ela troca e-mail com ele, e aí ela marca pra ir poder encontrar com ele no local, pra poder ver melhor o apartamento, como é. Ele até manda umas fotos pra ela, assim, bem, né, da sala, da cozinha, assim, mas ela prefere ver pessoalmente, né, pra conhecer de verdade, ver ali o local, ver se realmente vale a pena, e aí pede o Sam, né, que é o amigo dela, pra poder ir junto com ela no local, pelo menos levar ela, porque ela não sabe, né, se o cara é um maluco, se é um psicopata ou sei lá, alguma coisa do tipo. Quando ela conhece o local, ela gosta, né, acha um local bom pra ela morar, com um valor barato. Ela inclusive fala pra ele que o valor tá muito barato, mas ele fala que se ela for morar, ela vai pagar o mesmo valor, já que ela já tinha visto e ele não ia aumentar só porque ele que errou no preço. E aí ele fala que se ela realmente for morar lá, ela só não poderia entrar em 2 locais, que seria o quarto dele, e ela fala, não, tudo bem, eu entendo, né, seu particular, e um armáriozinho, assim, uma porta que tem de um armáriozinho no corredor ali, e ela fica tipo, o que tem ali dentro? Aí ele fala que é um hobby dele, que é meio embaraçoso, né, acho que é hobby que ele fala, que é meio embaraçoso, e aí diz que ele quer contar no momento dele, na hora certa, não no momento que a pessoa quiser. Ela se muda depois pra esse apartamento, mesmo com o Sam, dizendo pra ela não se mudar, que o cara era estranho e tudo mais, e eles iam dar um jeito de encontrar um outro apartamento pra ela. Inclusive fala que ela podia ficar lá junto com ele e com o Scott, né, que é marido dele, mas ela prefere que não, né, porque ela quer o espaço dela, e eles são recém-casados, e ela não quer ficar ali na casa deles. Então ela vai e se muda do mesmo jeito, mesmo contra a vontade do Sam. Quando ela se muda, coloca as coisas dela no local, ela resolve ir comer, né? Que ela vai na cozinha, só que ela percebe que a cozinha tá limpa, mas assim, limpa até demais. Parece que nunca na vida tinha sido usada. Aí ela procura uma panela, alguma coisa, mas tá simplesmente tudo vazio. Tem umas comidas meio esquisitas lá e não tem uma panela sequer, não tem um garfo, não tem um talher, tem talher nenhum, não tem nada. Ela fala com o Frederick, né, sobre isso, e aí ele lembra, né, e realmente a gente esqueceu, e aí inventa pra ela que ele levou as panelas dele pro concerto. E ela fica meio assim, panela pro concerto, mas deixa pra lá, e aí ele fala que vai ir comprar algumas coisas pra ela não se preocupar. Enquanto ela tá ali parada, tem um homem sentado numa das mesas, ele simplesmente olha pra ela e fala assim, você vai servir. E ela fica tipo, quem você? Ele pergunta, servir o quê? Mas ele simplesmente levanta e vai embora sem explicar absolutamente nada. Quando ela chega em casa, ela vê várias caixas de papelão ali em cima da mesa da cozinha, né, no caso, e aí vê que é um monte de coisa, tem panela, tem talher, tem tudo de cozinha, uma equipagem inteira de cozinha, e uma carta do Frederick perguntando pra ela se seria o suficiente, tudo aquilo ali, né, como se fosse super básico, mas ele comprou a cozinha inteira pra ela. O Scott, que também é amigo da Cassie, informa ela que David, um proprietário lá de uma galeria ou algo assim, ia fazer uma exposição e ele ia escolher eu não lembro se é o melhor, né, expositor, assim, de artes, ou um dos melhores, os melhores, né, assim, mais de uma pessoa. E aí fala pra ela se inscrever, né, porque ela é artista, ela pinta quadros e tudo mais, e é professora de arte, estudante de arte, uma coisa assim. E ela vai e decide, né, que ela vai se inscrever mesmo. Quando ela começa a pendurar uma das artes, algumas artes dela mesmo, que ela mesma criou, na parede do quarto dela, o Frederick entra e olha
as artes, fica tipo assim, gente, mas você tá usando lixo. Porque ela pega lixo pra usar, pra reciclar nas artes dela, né, nas pinturas que ela faz. E aí ele fica tipo assim, mas é lixo, é literalmente lixo que você tá usando. E aí ela explica, tenta explicar de uma forma lá pra ele entender, mas aí ele fala tipo assim, eu não entendo arte moderna, então deixa pra lá. E vai embora. Quando ela vai pro trabalho, acho que alguns dias depois, ela tá no meio do caminho, lá na rua, indo, só que aí ela percebe que ela esqueceu o caderno de desenhos dela, né, que é onde ela costuma colocar os rascunhos dela, o scrapbook dela, né. Quando ela sobe, ela pega, vê, eu acho que tá em cima da mesa da cozinha, alguma coisa assim, mas aí ela resolve pegar uma maçã pra poder ir comendo no caminho ou comer depois. E quando ela abre a geladeira, tem um monte de saquinho de sangue dentro da geladeira, e aí ela fica apavorada e começa a gritar pelo Frederick, e ele vem, só que aí o amigo dele, ela começa a perguntar o que é aquilo, que ela não tava entendendo, e aí ele vem pra falar com ela, né, pra tentar explicar, e o amigo do Frederick, o Reginald, que é o cara que ficou, né, olhando ela, bisoiando ela na cafeteria, inclusive que falou pra ela, você vai servir, que não sei o que, entra e simplesmente bota as garrinhas dele de fora, os caninos dele, as presas, né, e começa a sugar o sangue ali do saquinho e fala, você não contou pra ela, que não sei o que, e vai embora. Aí o Frederick conta pra ela que ele é um vampiro, e aí ela fica assustada, porque ela fica pensando que ele atraiu ela ali pra ser uma vítima dele, e ele tenta explicar que não é nada disso, que ele só queria ajuda, e falou que ia contar a verdade pra ela, mas não queria saber o momento certo, mas aí ela fica apavorada e simplesmente vai embora, vai pra casa dos amigos dela sem falar nada, sem explicar nada, você simplesmente aparece lá igual um fantasma. 2 dias depois, ela recebe uma carta do Frederick, informando a ela que ele estava guardando as coisas dela, né, em casa ainda, mas que se ela não aparecesse, né, depois de 2 semanas, se eu não estiver errado, ele falou, ele ia entender que ela realmente não queria as coisas dela, então ele iria jogar fora, né, mandar pra reciclagem, pra doação, uma coisa assim. Ela resolveu entrar em contato com ele, mesmo com a insistência do Sam de não fazer isso, né, o protesto dele, porque ele não sabia o que estava acontecendo, ela não contou nada, ela simplesmente chegou na porta dele completamente assustada, aterrorizada, e não falou nada. Então ele achou que não seria legal ela fazer isso, mas mesmo assim ela decidiu entrar em contato com o Frederick. Contato com o Frederick. Ela marca um encontro com ele na cafeteria onde ela trabalha pra ele poder explicar, né, melhor as coisas, o que é, né, que ele queria tanto falar com ela. Quando eles chegam lá na cafeteria, ele explica pra ela tudo, fala que ele é um vampiro, que ele não tinha intenção de esconder dela, mas ele tava preparando melhor pra ela. O terreno, né, pra saber qual era o momento melhor pra contar a verdade e tudo mais, que não tinha sido a intenção dele, né, esconder dela, ele só tava meio que com medo dela, do preconceito, digamos assim, dela. Aí ela vai e começa a ensinar ele, inclusive ele fala pra ela que ele precisava de uma pessoa pra ensinar a ele a conviver, né, ali com os seres humanos, já que ele ficou muito tempo sem saber, sem conviver ali com o pessoal na era moderna, porque ele ficou em coma durante um século. E aí acabou que a única pessoa que cuidava dele era o Reginald, que também é um vampiro, e ficava zoando ele lá, fazendo trollagem com ele. Então ele precisava de um ser humano daquele século para poder ensinar ele de verdade, e ela era a pessoa perfeita para isso. Aí ela vai ensinar ele a pedir café ali na cafeteria, mas não dá muito certo. Depois ele ainda tenta pagar com ouro, dobrões, sei lá, uma coisa assim. Aí ela vai decidir, não, deixa que eu pago meu cartão de crédito, e ela decide finalmente voltar, mas ela faz ele prometer que se ela voltasse pra casa, ele não ia se alimentar na frente dela e não ia deixar nenhuma bolsinha de sangue mais na geladeira. E aí ele fala que tudo bem, que ele ia comprar uma geladeirinha pequena, uma frigobar, pro quarto dele, pra poder botar as coisinhas dele lá e ficar as coisas dela no canto dela e as coisas dele no canto dele. Quando ela volta pra casa, vazia de novo, como foi da primeira vez que ela retornou. Inclusive uma coisa que eu esqueci de falar, e eu acho que eu não anotei também, é que no anúncio falava que ele trabalhava de noite, né, que ele só estava disponível de tarde. E aí, quando ela vai conhecer a casa, ela inclusive fala que ela trabalha de tarde e tá em casa à noite, então eles meio que quase não iriam se ver. Quando ela volta pra casa, ela entra no quarto dela e vê uma cestinha de fruta, igual ele tinha feito também da outra vez, da primeira vez. Deixou pra ela, deixou uma carta, também falando todas as coisas que ele gostaria que ela ajudasse ela a entender. Ela ajudasse ele a entender sobre o século XXI. E ainda apresentei a ela com um kit de lápis de cor que ela usa pra fazer os esboços dela ali, das artes que ela se inspirou no século XVIII, que foi quando o Frederick nasceu, pra fazer o trabalho dela, as artes dela, né, que ela ia mandar, ou a arte no caso, que ela ia mandar pro David, que era o cara lá da exposição da galeria de arte. A Cassie começou a ensinar o Frederick a mexer em redes sociais, no caso o Instagram. Ele tinha pedido a ela pra ensinar TikTok, mas aí, no caso, ele achava que era uma música, não que era um aplicativo, né, uma rede social.
Mas aí, como ela não entendia muito de TikTok, que ela não mexia muito, ela decidiu ensinar ele o Instagram, que era o que ela mais usava. Ela fica mostrando o perfil de Sam, e depois dele criticar tudo, porque ele não entendia porque o amigo dela ficava postando foto de comida o tempo inteiro. Inclusive, ele até tenta fazer um comentário no perfil dela, né, pelo perfil dela, só que aí ela manda ele apagar, fala pra não ficar postando isso, aí ele fica, tá bom, então. Aí vai e apaga. E depois eles começam a ver o perfil dela, né? Ela fala, não, mas o meu é mais de artes, assim, não, eu quero ver. Aí ele começa a ver, rolar lá a página, e aí para numa foto dela de biquíni, e ele simplesmente surta lá com ela, porque ela tá de biquíni, que não sei o que blá blá blá, e ela fica meio assim, a foto não ficou boa, e ele, não é isso que eu tô falando, e não sei o que. E aí simplesmente fica com raiva dela e vai pro quarto dele, e ela fica sem entender absolutamente nada. 2 dias depois, ela convida o Sam pra ir junto com ela e o Frederick até o shopping pra ele poder comprar roupas mais modernas, que inclusive ela tinha falado pra ele que uma das coisas que ele precisava era se adaptar um pouquinho melhor com as vestimentas dele do século XXI, que ele ainda usava as roupas antigas, né, de 1800 e tantos. Quando eles estavam ali já se encontrados, eles já estavam juntos ali com o Frederick, o Sam recebe uma ligação, eu acho que é do trabalho dele, uma coisa assim, falando que ele precisava ir até o local, até alguém, a casa de alguém, uma coisa assim. E aí ele tem que ir embora e deixa os dois sozinhos, né? O Frederick e a Cassie. Eles acabam ficando muito nervosos, porque eles vão ter que ficar sozinhos e eles ficam. Aí quando eles chegam na loja, a vendedora acaba chamando o Frederick de namorado da Cassie, e o que deixa eles ainda mais nervosos e mais aflitos. Quando ele tá ali trocando de roupa, ele sai, não sei o que, aí pede pra ela tocar na camisa, e aí quando eles estavam tendo aquele momentinho que eles quase iam se beijar, a vendedora vem e fala, nossa, o seu namorado fica bem de qualquer coisa, não sei o que, e aí corta o clima. A Cassie começou a assistir ali Buffy, a Caça-Vampiros. Inclusive, vocês lembram disso, gente? Eu assisti, eu acho que eu era criança, provavelmente, quando assisti isso. Eu não lembro muito, não. Vou ter que reassistir. Vou botar até na minha lista. Enfim, enquanto ela tava assistindo ali pra poder estudar o vampirismo, o Frederick se junta a ela e começa a falar sobre as diferenças e as coisas iguais, né, que tem na série e na vida real, né? A vida real deles ali, no caso. A Cassie acaba pegando no sono enquanto eles estão ali assistindo e conversando. E quando ela acorda, ela vê o Frederick olhando o caderno dela, ou tava aberto, sei lá, uma coisa assim. Mas eu sei que ele vê, e aí ela se irrita com ele por ter visto, e ele pede desculpas, diz que não deveria ter visto, né? Mas que decidiu ver mesmo assim. E achou os desenhos dela muito bonitos, que ela é uma ótima artista. Aí ele disse que olhou porque ele queria saber como que ela pensava, pra tentar conhecer ela melhor. E ele pede desculpas, né, de novo e tudo mais. E aí começa a falar sobre a vida dele. Fala que ele tinha uma irmã que era artista também. E aí ele fala que no século XVIII, não, XIX, sei lá, uma coisa assim, o vilarejo onde ele morava foi atacado por vampiros. E aí, enquanto muitas pessoas morreram, outras foram transformadas em vampiros. Ele ficou triste, né? Principalmente porque ele não conseguia se lembrar da vida dele antes da transformação dele, que foi por volta de 1734, assim, mais ou menos. Essa também contou um pouco mais da vida dela pra ele poder se sentir mais confortável, né? Eles se sentirem mais confortáveis um com o outro. Essa recebeu um e-mail da antiga faculdade dela, chamando ela pra uma entrevista de emprego, que era pra ser professora de arte, se eu não estiver errada. E ela ficou meio assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu respondo? Pelo fato de que ela já tinha sido chamada, já tinha sido avisada de outras propostas de emprego, e ela nunca conseguia, por falta de experiência, porque o tipo de arte que ela ensina, as pessoas não queriam, então ela nunca conseguia. Ela até pensou em não fazer, mas decidiu, porque seria importante, né? Mesmo que ela não passasse, pelo menos ela tentou. Ela convida o Frederick para a festa de Sam e do Scott, que ela diz para ele que seria uma ótima oportunidade de conversar com desconhecidos, né? Seria um lugar bom para ele poder treinar a conversa dele com outras pessoas que não fosse ela. Depois do trabalho, quando ela chegou em casa, ela encontrou o Frederick fazendo canja para ela, e aí ela se sentiu cuidada, né? Porque fazia muito tempo, desde que ela saiu da casa dos pais dela, que ninguém fazia nada desse tipo para ela. E quando ela sentou ali esperando para ele terminar de fazer a canja, ela abriu o notebook e viu que tinha uma página aberta, tipo um teste, como que se beijava no século XXI, e aí ela ficou meio assim, que é isso? E aí ele fala, não, é porque eu só queria saber se mudou alguma coisa, não é nada demais. E eles sugerem que eles se beijem pra poder testar, porque ela nunca beijou um vampiro e ele nunca beijou uma pessoa no século XXI, desde que ele tinha acordado no coma, né? Então eles se beijam puramente pelo teste. Passou os dias, o dia, sei lá, não lembro quanto tempo foi depois, eles foram juntos, né, Cassie e Frederick foram juntos pra festa do Sam e do Scott,
E aí o Frederick diz que estudou, pensou, né, em alguns tópicos assim para poder conversar na festa, longe dela. E assim que eles chegam, o Sam já chama o Frederick para poder pegar um vinho lá para ele, que ele fala assim, eu gosto de vinho tal, não sei o que, mesmo ele não bebendo nada, né, mas simplesmente para pegar alguma coisa e fingir que é um... Aí, inclusive, ela aproveitou para ajudar a ensinar ele como que funcionava o transporte público. Eles foram de metrô ou de trem, uma coisa assim, eu não me lembro exatamente. Mas quando eles chegaram no prédio, né, o Frederick lembrou a ela que uma das coisas da Buffy Caça-Vampiros é que os vampiros não podem entrar em uma casa sem serem convidados. E ele tinha avisado a ela que isso realmente era verdade. E aí, quando eles chegaram lá, ele falou que precisava de um convite formal. E ela ficou tipo assim, mas ele já abriu a porta, isso não é o suficiente? Aí ele falou, não. Aí ela chamou o vizinho que tava saindo, né, na hora, e perguntou assim, a gente pode entrar? Ele falou, pode entrar. Aí, quando eles chegaram lá no apartamento do Sam, ela perguntou a mesma coisa, acho que foi o Scott. O Scott que encontrou eles. E aí ele pergunta também, assim, pra ele, a gente pode entrar? Ele pode entrar. E aí deixa eles entrar. E inclusive fala que a atendente que atendeu eles na cafeteria onde a Cass trabalha, que viu o Frederick todo enrolado lá pra pedir um café simples, básico, e ia estar na festa. E aí ela ficou meio assim, porque isso poderia dar um problema, né? Porque ela poderia falar na frente das pessoas que foi um mico, que foi uma confusão só pra beber pra comprar um café, e a forma que ele pegou uma bolsinha de velho pra poder pagar com uma moeda antiga que só... E ela ficou meio preocupada, né? Mas aí chegou nesse momento que eles entraram, e aí o Sam levou o Scott pra... O Scott não, gente, o Frederick pra conseguir pegar um vinho. Enquanto ela tava ali, parada, olhando um pouco, ela viu no canto a irmã do Sam, a irmã mais nova, se eu não estiver errada, do Sam, e o David, que é o cara, né, da exposição lá. E aí resolveu ir lá falar com eles assim, como não quer nada, tá? Aí quando ela chega lá, começa a falar, o Sam traz o Frederick de volta, e aí começa a falar que a irmã dele tinha que conversar com o Frederick, porque ele sabia tudo sobre a Taylor Swift, que ele era muito fã, sendo que ele estudou, né, na verdade, e tudo mais. E aí eles vão, aí ela vai e pega o Frederick, leva ele pra longe, e aí é o momento que a Cassie começa a falar com o David. Ela fala sobre a exposição. E aí ele diz que sente muito, mas que a arte dela não foi escolhida, né? Que não era o tipo de arte que eles estavam procurando. Que deixa ela meio triste, né? Meio deprê, porque por mais que ela soubesse que isso provavelmente ia acontecer, ainda assim o baque, né, que ela levou pela resposta foi um pouco assim. Aí ela foi pro banheiro chorar, e foi nesse momento que o Frederick veio atrás dela e falou que... Acho que ele viu, ou alguém falou que ela entrou no banheiro chateada. E aí, quando ele entrou, eles começaram a se beijar lá, mas aí alguém bateu na porta e falou que precisava usar o banheiro. Aí ele ficou um pouco preocupado com a reputação dela, né? Porque iam saber que eles dois estavam juntos no banheiro. E aí ela explicou pra ele que, né, que nesse século ninguém tem tanta preocupação assim com a reputação de ninguém. Quando eles estavam ali no táxi voltando pra casa, o Frederick contou pra Cassie que os vampiros fazem as pessoas verem o que eles querem que vejam. Então é por isso que ela não via as presas dele até aquele momento. E ele só mostrava as presas dele para outras pessoas quando ele estava realmente confortável, né, com a pessoa. Então, naquele caso, ela estava vendo as presas dele porque ele realmente estava confortável do lado dela. Aí, quando eles chegam dentro do apartamento, ele abre a portinha do corredor, que ele tinha dito para ela não entrar. E aí mostra, tipo, um monte de fruta e ela fica assim, que é isso? Aí ele fala que, como ele falou pra ela, que cada vampiro tem um poder especial diferente. E o poder dele é que quando ele fica nervoso, ele conjura fruta. Simples assim. E é por isso que ele sempre tem tanta fruta em casa, porque quando ele fica muito nervoso, ele fica chamando as frutas lá do nada. E aí ele falou que quando ela se mudou, isso aí começou a ficar frequente. Então ele conseguiu conjurar cada vez mais frutas. Ai, gente, sinceramente, essa mulher teve uma ideia, assim, muito aleatória. Quando a Cassie voltava do trabalho, já no dia seguinte, ela ouviu ele gritando com uma mulher. E aí ouviu o nome dela e decidiu entrar. E aí, quando entrou, ela descobriu que a mulher nada mais era do que a mãe do Frederick, que inclusive ameaçou atacar ela. O nome da mãe do Frederick é Edwina, não sei como que fala isso. Edwina. É igual aquela menina do Bridgerton, sabe? Aqui é irmã da Kate. Acho que é, irmã da Kate, Edwina. É porque eu não sei o nome, eu não sei como que fala, eu não me lembro como eles falavam lá na série. Mas enfim, se escreve exatamente igual. Quando eles estavam conversando ali, a mãe dele fala pra ela que ele tem uma noiva chamada Esmeralda, que ele ia se casar com essa mulher. E aí o Frederick fala que ele já tinha dito que não, que ele já tinha avisado a eles que ele não ia casar com ela, e que achou, né, que isso era o suficiente pra eles desistirem dessa ideia. Mas aí a mãe dele fala que eles iam estar no dia seguinte em um hotel em algum lugar,
que eles exigiam a presença dele, então, já que ele queria terminar tudo, então que ele terminasse ao vivo e a cores, não por carta. E ele falou, não, tá bom, então eu vou lá ao vivo e eu vou terminar com ela. Acabou quando a mãe dele foi embora, a Cassie perguntou se era verdade, se eles se amavam, se eles namoravam, blá blá blá. E aí ele fala que não, que enquanto ele tava em coma, que a mãe dele, a família, uma coisa assim deles, que arranjaram esse casamento, né, arranjado. Que ele falou, né, que no meio dos vampiros ainda existia essa ideia de casamento arranjado, mas que ele não queria nada daquilo, que ele já tinha terminado, já tinha informado que não queria nada, e que ele ia no dia seguinte lá e ia falar que não queria nada e ia voltar pra casa. Quando a Cassie estava se arrumando pra ir pra entrevista de emprego que ela tinha se candidatado, aquela de ser professora de arte, o Reginald, que é amigo do Frederick, chegou na casa e falou que o Frederick ainda não tinha dado sinal de vida pra ele. Não tinha mandado mensagem, não tinha falado nada, e que ele tava preocupado. Aí ela falou pra ele, né, que ela precisava ir pra uma entrevista de emprego e ela não tinha como resolver nada naquele momento, mas que assim que voltasse ela ia tentar ver o que poderia fazer. E ele fala, né, eu posso te levar voando. E ela fica tipo, não, obrigada. Quando ela voltou pra casa, depois da entrevista de emprego dela, que ela achou super eficaz, né, com certeza ela ia conseguir um emprego, ela percebeu que o Frederick ainda não tinha voltado. Ela resolveu pesquisar sobre a Esmeralda, que o Reginald tinha falado que ela usava bastante rede social e ela era bem ativa e tudo mais. E aí ela vendo as fotos, ela viu a última foto que essa Esmeralda tinha postado, eu acho que no Instagram. E era o Frederick lá e ela tava falando, tipo, eu e meu noivo, uma coisa assim, a legenda da foto. O que preocupou um pouco a Cassie, porque por um segundo ela pensou, será que ele preferiu ela, viu ela pessoalmente, preferiu ela, que é vampira, do que eu? Ela ficou pensando nisso. Enquanto ela tava pensando na besteirada dela, chegou uma mensagem do Reginald no celular dela, avisando que o Frederick estava em perigo. Quando eles se encontraram na cafeteria onde a Cassie trabalha, o Reginald informou a ela que o Frederick tinha sido sequestrado pelos pais da Esmeralda, né, a suposta noiva dele, porque ele falou que não queria, e aí eles trancafiaram ele dentro de uma masmorra lá, em sei lá onde, que eu não lembro o nome do lugar. Ela teve a ideia de ameaçar eles, de postar um vídeo falando sobre vampiros, que vampiros são reais e tudo mais, porque, como ela não sabia, provavelmente ninguém sabia, né, nem o ser humano sabia e tudo mais, eles sempre tentavam manter ali em segredo. E aí ela teve essa ideia, mesmo que ela não tivesse seguidor nenhum no TikTok direito, que ela não soubesse nem como usar aquilo, mas ela achou que seria uma boa ideia. E ela ia fazer, tipo assim, se vocês não libertarem o Frederick, eu vou postar esse vídeo e ia mandar pra Edwina, sei lá, pra ela poder decidir. Se ela dissesse, eu não vou soltar ele, eles iam postar o vídeo. Se não, se caso eles soltassem o Frederick, eles destruíam, né, o vídeo e tudo mais. Só que aí o Reginald chega e fala pra ela, mas se não funcionar, o que acontece? Ela fala, mas tem que funcionar, porque eu não tenho outra ideia não. E eu não vou nem, se eu postar esse vídeo, eu duvido mesmo, duvido que alguém veja esse vídeo, porque eu não tenho nem seguidor, nem sei como que faz pra ter mais seguidores. Eles gravaram um vídeo lá no apartamento mesmo da Cassie do Frederick, que era simplesmente ela contando a história, e do nada aparecia o Reginald lá com as garrinhas dele de fora, bebendo o sangue, e aí eles enviaram por e-mail pra Edwina. O assistente da mãe do Frederick respondeu a ela, o e-mail que a Cassie enviou, falando que eles aceitariam o acordo. Eles soltariam o Frederick, mas eles deveriam ir, ela deveria ir pessoalmente, destruir a cópia, né, ou seja, o que fosse o vídeo e tudo mais, na frente dela, porque isso era um segredo que deveria ser mantido e que não poderia, né, meu pai, mano, a libélula entrou aqui e simplesmente deu a louca. Enfim, foi embora já. O Reginald foram pra Illinois, onde ela encontrou a casa, né, onde a mãe do Frederick falou que ia estar. Aí ela trouxe o Frederick, soltou ele e falou que ela tinha que prometer que ia apagar o vídeo, que não ia postar em lugar nenhum. E ela prometeu, disse que não ia. E eles foram embora. Ela perguntou como foi que eles soltaram ele, e ele disse que a Esmeralda também meio que ajudou, né, isso, porque quando ela viu que ele realmente preferia ficar trancafiado dentro de uma masmorra do que casar com ela, pelo menos o pouquinho do orgulho, né, que ela tinha, falou mais alto e disse que ela preferia não casar com ele, e mandou soltar ele de uma vez. Ela contou pra ele sobre a entrevista de emprego, sobre, né, como tudo resolveu, tudo rolou lá, e aí ele perguntou pra ela se ela ia amar ele mesmo, se ela tivesse a condição financeira melhor, e ela disse que sim, que ela iria amar ele. E ela perguntou pra ele, mas você vai me amar quando eu estiver velhinha? Ele falou assim, eu vou amar você independente de quantos anos você tiver. E aí acabou e começou um epílogo que passou um ano depois, mostrando os dois lindos lá, felizes, ela com o emprego dela, ele com a vida dela, ou com a vida dele, eles juntos, e ele indo atrás de um apartamento, né, numa casa, na verdade, pra eles dois morarem. E aí mostra ele caminhando com ela, ele
mostra uma aliança pra ela, pede ela em casamento e também pede pra ela se tornar uma vampira. Fala, tipo, pode parecer meio egoísta, mas eu queria muito que isso acontecesse. E aí ela diz que vai pensar. E acaba o livro, pronto. E esse foi o resumo do livro. Eu queria dizer que o gênero do livro é romance e ele é pra maior de 18 anos, tá? Dessa vez eu pesquisei pra eu saber qual é a idade, porque eu sempre esqueço. E nunca tem na capa, né, gente? Eu nunca vejo na capa, assim. Então, eu acho que as pessoas deveriam começar a colocar, assim, direto na capa, sabe? Pelo menos na parte de trás, gente. Porque tem muita gente que olha a capa, principalmente adolescente, criança e tudo mais, que vê capa e olha a capa colorida, bonitinha, e acha que pode ler. E, na verdade, não pode. Tipo assim, nesse livro, eu acho que tiveram... Não, teve uma cena só, assim, né, demais. Mas mesmo assim, eu acho que se tem a classificação é justamente pra isso, né, pra poder a pessoa ler a partir daquela idade. Já li livro pra maior de 18 anos quando eu ainda não tinha 18 anos? Sim, mas agora que eu tenho muito mais de 18 anos, eu sei que, né, a classificação serve realmente pra gente poder respeitar. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta o vídeo caso ainda não tenham feito isso, comente o que acharam, o que gostariam de ver aqui no canal. Se inscreva no canal caso ainda não tenha feito isso. Acione o sininho de notificações, porque aí toda vez que postar um vídeo novo, o YouTube vai notificar você. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, todos os links estão aqui embaixo, na descrição. Tem as minhas lojas, a Sour Pepper, que é uma loja de roupas, e a Papelaria Alvo, que é uma gráfica. E nós temos chaveiro, nós temos caneca, nós temos coisas pra festa. Ó, inclusive, aqui outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. Livrinho de colorir, tá vendo? Ainda não grampeei aqui, porque o meu grampeador tava meio negociado. Mas é isso. Tá vendo? Não sou eu que faço esses desenhos não, tá, gente? Eu já pego pronto. Eu não vendo a imagem, tá, gente? Eu vendo a impressão apenas. O que eu cobro é a tinta, os papéis, eu não cobro o desenho, porque os desenhos não fui eu que fiz, tá? Então não tem como cobrar o valor do desenho. Bom, enfim, é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Beijos. Tchau, até o próximo vídeo. Caso você não tenha ainda assistido os outros vídeos desse quadro, vou deixar a playlist aqui. Gente, eu realmente nunca me lembro onde fica, mas um dos dois lados. Ou então você entra aqui no perfil e entra na playlist e vai estar lá lendo livros hypados pra saber se são bons de verdade. Vai ser a última playlist atualizada, né? Por conta desse vídeo aqui. Bom, compre meus livros também. Tem A Química do Amor e O Último Natal. Eu adoro O Último Natal, tá, gente? A minha escrita nele poderia ser melhor, poderia. Mas o plot twist e tudo mais é um livro que eu gosto bastante. E eu acho que poderia ter sido bem melhor por conta de alguns fatores, mas enfim. É um bom livro. Quem sabe um dia eu não reposte ele atualizado, editado. Quem sabe? Porque assim, eu sei que tem uma cena lá que ficou meio... O que tá acontecendo aqui? No final, porque eu acabei esquecendo de colocar uma informação no início. Mas não é nada que mude muito a trama não, tá? Não muda nada na trama, na verdade. Só fica meio assim... Às vezes pode até passar despercebido. Às vezes eu percebi, porque fui eu que escrevi, então eu sei. Mas às vezes você lê e você fica tipo... O que ela tá falando? Mas enfim, né? Comprem, ajude uma autora independente. Tem o livro físico e tem o livro do e-book. O livro do e-book tem a versão e-book, né? Que é mais barata. É aquilo, o valor não sou eu que coloco, tá, gente? O valor do livro, tanto físico quanto o e-book, não sou eu que coloco. Eu não sei, porque o e-book tá passando de 20 reais, tá quase 30 já. Eu realmente não sei dizer por quê. Porque na minha cabeça, sendo digital, pode muito bem ser mais barato do que isso. Mas, até porque eu mesma ganho centavinhos por cada livro vendido, gente. Tanto o e-book quanto o físico. Então, assim, é isso. Se você acha que dá pra ser rico ou dá pra ganhar dinheiro sendo escritor, não. Escritor, gente, nós escritores, nós fazemos isso porque a gente gosta, porque a gente ama, realmente. Porque se for por dinheiro, ninguém vai ser escritor no Brasil, sinceramente. Não sei o quanto as pessoas lá de fora ganham com isso, sabe? Mas aqui no Brasil, se você ganhar um trocadinho mais altinho, é porque tu encontrou uma editora maravilhosa. Mas muitas vezes um livro de 100 reais, a pessoa tá ganhando 10, 20 reais, 25 no máximo, quando tu encontra uma editora assim, ó, muito bacana, muito boa, entendeu? A gente que passa, ó, meses, às vezes anos escrevendo livro, quem ganha de verdade são as editoras, tá? Sinto informar. Então, se você é escritor, não iniciante, ou se você quer ser escritor publicado, não pense no dinheiro. De verdade, sendo sincero com você, não pense em dinheiro. Pense apenas na tua paixão. É isso, obrigada por tudo, beijos, tchau e até o próximo vídeo.